Abra sua Bíblia no livro de Salmo, número 42. Salmo de número 42. Salmo de número 42 é um salmo bastante conhecido. E antes de irmos para a aplicação do texto, deixe-me te lembrar do porquê os salmos estão na Bíblia. Os salmos, um livro composto, inspirado por Deus, para nos orientar como a igreja deve adorar o Senhor, como precisa ser os nossos louvores, moldado a partir dos salmos. Não só isso, mas também moldar as nossas orações. Os salmos servem tanto para nos ensinar sobre adoração, mas também como precisa ser as nossas orações. Por um lado, muitos deles são cantados, como outros salmos que conhecemos, e que existem músicas sobre eles. Mas também os salmos, eles servem para serem ensinados, porque muitos deles foram escritos a partir de experiências de homens de Deus. Por isso, nós iremos olhar para o Salmo de número 42 com a seguinte pergunta: Ano novo, e agora? Como lidamos com as perturbações? E aí agora você pode pensar, agora eu me encaixo nisso. Porque quem nunca lidou, ou quem nunca ficou com o coração perturbado? Eu imagino que ninguém. Por isso esse salmo vai nos ensinar um caminho que o salmista propõe diante de Deus, para aprendermos a lidar com as perturbações. Eu quero convidar você para ler o texto junto comigo. Salmo de número 42. Acompanhe o que diz a palavra do Senhor. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderia entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando eu me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso me lembro de ti desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. O abismo chama outro abismo, e ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Até os meus ossos sofrem de agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque cremos que é o Senhor falando conosco agora. Por isso eu oro, Pai, para que o teu povo esteja atento àquilo que o Senhor vai falar, e que o teu Espírito Santo possa ministrar a tua igreja. Oramos agradecidos porque temos a palavra para ser pregada nessa noite. Obrigado, Senhor, por tamanha bênção que é ter as Escrituras. Oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como lidar com as perturbações? Eu dividi esse salmo em 3 partes, para nos ajudar a entender melhor. Vamos ver que primeiro o salmista ele faz um caminho de buscar a Deus, e vamos ver isso no versículo 1 e no versículo 2. Depois vamos ver que o salmista prega para si,
Vamos ver isso do versículo 3 até o versículo 7. E por fim, os últimos versículos, iremos ver que o salmista persevera em oração. Ele busca a Deus, ele prega para si e ele persevera em oração. A primeira parte, busca a Deus. Olhe na sua Bíblia, o versículo 1 e 2. O salmista começa falando: como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É bem provável que esse homem aqui, ele estivesse no deserto. E se não fosse no deserto, provavelmente essa era a imagem que tinha em sua cabeça. Um animal sedento por água num lugar onde não tinha água. É a escassez, é o desejo que aquele animal tem por encontrar água. E nós vamos ver, na leitura você já percebeu que esse homem está angustiado, perturbado. Mas olha o que ele começa orando. Ele não começa orando, por exemplo, para Deus, dizendo: Senhor, resolve esses problemas que eu estou passando. Senhor, olha como as pessoas estão duvidando de mim, se o Senhor está comigo ou não. Olha como os meus inimigos zombam de mim. Não. Olha como ele começa. Ele começa falando do desejo que ele tem de buscar a Deus. Como uma coça anseia por água, assim, ó Deus, eu tenho sede do Senhor. Assim a minha alma tem sede do Senhor. Agostinho, conhecido, um teólogo, ele vai dizer a seguinte frase: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. O que ele está querendo dizer? Porque eu sei, irmãos, que nosso coração deseja muitas coisas, e você pode pensar: olha, eu estou desejando algo, mas deixa eu te falar, isso não vai saciar a sua alma. Talvez você deseje coisas como um salário melhor, como um bem-estar, como uma casa melhor, e ainda que você consiga isso e ser bênção, isso não vai saciar a sua alma. Porque quando os problemas vêm, você percebe que essas coisas vão embora, que elas acabam. Mas o salmista sabe, a única coisa que pode saciar a sede da sua alma é Deus. É Deus que pode saciar. Não é qualquer outra coisa, ainda que desejamos. Isso não vai saciar a nossa alma. Isso não vai saciar a sua alma. Por isso que diante de tanta perturbação, esse é o primeiro movimento que ele faz. É o primeiro caminho que ele nos ensina. Busque a Deus. Busque a Deus. E deixe-me te dizer, eu sei que muitas vezes nós não temos vontade disso, que não temos vontade de orar, vontade de ler a sua palavra, mas eu também quero te dizer, ore sem vontade. Vá diante do Senhor e fale isso: Senhor, eu quero te buscar, mas eu não tenho vontade de orar, me ajuda a ter vontade. Outras vezes, vá até o Senhor buscando Ele em sua palavra, falando: Deus, 1 minuto aqui para mim é muito chato, mas eu sei que eu preciso buscar ao Senhor. É isso que o salmista está nos ensinando, em tempos de perturbação. Primeiro, busque ao Senhor, e faça isso, meus irmãos, minhas irmãs, mesmo sem vontade, porque se você olhar para o que a sua carne pede, ela não vai desejar ao Senhor, ela não vai desejar estar com o Senhor, tampouco buscar. Então faça isso, faça isso. Vimos que esse é o primeiro movimento que o salmista faz, ele busca o Senhor, e ele faz isso diante das perturbações da sua vida, e só assim ele nos ensina que seremos satisfeitos no Senhor. Mas vamos ver o segundo ponto, do versículo 3 até o versículo de número 7, o salmista mostra que em tempos de perturbações, precisamos pregar para nós. Você precisa aprender a pregar para si mesmo. Nós vamos ver como isso acontece. Olhe comigo o versículo 3, diz assim:
As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois eles me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Percebe que esse homem, ele está chorando de dia, de noite. É algo que está pesado no seu coração. E ele está expressando isso. Não bastasse isso, tem um grupo de pessoas que olha para esse homem sofrendo e pergunta: onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? E nós poderíamos perguntar para esse homem: o que tem tanto perturbado o coração dele? Por que ele chora de dia e de noite? Porque as pessoas olham isso e perguntam sobre Deus. Ele responde. Primeiro motivo que deixa esse homem com o coração tão perturbado. Olha o versículo 4. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. E olha o que ele diz: pois eu costumava ir com a multidão, conduzida a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, entre a multidão que festejava. Talvez você já percebeu o primeiro motivo. O que tem deixado o coração dele tão perturbado é que ele está impedido de estar com o povo de Deus. Lembra? Provavelmente ele está no deserto. E aqui ele estava impedido de ir até o templo, se reunir. Tudo que ele tem são memórias. Por isso que ele inicia no versículo 4: eu me lembro quando eu ia com o povo do Senhor, quando eu estava junto com o povo de Deus. Esse homem está perturbado, porque ele não conseguia se reunir com o povo de Deus. Isso tem apertado a sua alma, tem o feito passar por essa perturbação, a tal ponto das pessoas perguntarem: onde está o seu Deus? E talvez você me diga: Anderson, ninguém nunca me perguntou isso. Onde está o seu Deus? Quem ousa perguntar isso? Deixe-me te fazer essa pergunta contextualizando, e talvez você vai perceber que essa pergunta está presente. Onde está o seu Deus? Quando fazem anos que você luta contra a ansiedade. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus quando a depressão não sai da sua vida? Onde está o seu Deus? Quando a doença que tanto você orou ainda está aí. Onde está o seu Deus? Quando as inquietações sobre o amanhã permanecem em seu coração. Onde está o seu Deus? Quantas vezes não nos perguntamos: será que Deus não está vendo isso? Será? Percebe que essa pergunta está próxima de nós? E que às vezes elas não precisam vir de quem está lá fora. Às vezes elas surgem dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria vida. É assim que as pessoas estão questionando esse homem. Porque lembra, o primeiro motivo, ele está impedido de estar com a congregação, de estar com o povo de Deus. E diante dessa perturbação, que é estar com o povo de Deus, que ele não pode, pessoas perguntando onde está o seu Deus, surge uma pergunta interessante no versículo 5. Ele começa a olhar para dentro da sua alma e olha o que ele pergunta: por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que você está tão triste assim? Ele agora, perceba, são perturbações externas. Ele não pode estar com o povo de Deus. As pessoas estão questionando sobre Deus. E essas perturbações externas geram uma pergunta e perturba de maneira interna agora. Agora é ele lidando com ele mesmo, olhando para dentro de si e perguntando: por que você está assim tão triste? Ó minha alma, por que você está assim, tão triste? Martin Lloyd Jones, comentando acerca desse versículo, vai dizer a seguinte coisa, preste atenção, abre aspas: você já percebeu que grande parte da sua infelicidade na vida provém do fato de que você está ouvindo a si mesmo, em vez de falar consigo? Considere, por exemplo, aqueles pensamentos que lhe vêm à mente quando você acorda. Você não os originou, mas eles começam a falar com você, trazem de volta os problemas que surgiram ontem. Alguém está falando, você está falando consigo mesmo.
o seu coração está falando com você. E eis o tratamento do salmista: ao invés de permitir que o seu coração fale, agora ele começa a falar com o seu coração. E olha o que o salmista fala, irmãos. No final do versículo 5, o que é que ele diz? Ponha a sua esperança em Deus, ó minha alma, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. É como se ele pegasse e dissesse: senta aqui agora, porque eu sei que tudo isso é real, eu sei que os problemas estão aí, mas deixa eu falar para você uma verdade. Ponha a sua esperança em Deus. Ele começa a pregar para si, ele começa a falar as verdades acerca de Deus para si mesmo. É isso que ele começa a fazer diante da perturbação que está sondando a sua vida. E enquanto ele começa a pregar para si, olha de quem ele se lembra. Olha o versículo 6. No versículo 6 ele diz: o meu Deus, a minha alma está profundamente triste. E aí ele começa a lembrar de Deus. Olha como ele se lembra do Senhor: desde a terra do Jordão eu me lembro de ti, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Sabe, esse homem estava com a figura do deserto. Geograficamente agora ele muda de cenário. Ele vai lá para as terras do Jordão, colinas, lugar recheado de água, muita água. À medida que ele prega para si, ele começa a lembrar do seu Deus. E ele continua, olha o versículo 7. O abismo chama outro abismo, e ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Quando ele prega para si e começa a lembrar de Deus, ele encontra uma verdade, irmãos. E ele diz, o abismo chama outro abismo, e eu vou te explicar o que é isso. Esse homem provavelmente passava por um problema, e quando esse problema estava prestes a acabar, sabe o que surgia? Outro problema. E quando o problema ia acabar, surgia outro problema. Talvez você esteja dizendo: eu entendo bem o que é isso. É assim que ele está olhando. Mas é um detalhe interessante. Quando ele diz, no versículo 7 ainda, ao rugir das tuas cachoeiras. Olhe na sua Bíblia o que diz: todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Eu pergunto, a conclusão que ele tem, quem que está enviando esses problemas? Todas as tuas ondas, ó Deus, todos os teus vagalhões. Esse homem está olhando para um Deus soberano, que controla coisas que nós não entendemos, irmãos. E ele está dizendo: eu sei que o Senhor é soberano sobre isso. E é mesmo não entendendo, tá, irmãos? Ele sabe que todas essas coisas, o Senhor é soberano sobre elas. Porque pode parecer que não, que Deus perde o controle, mas não perde. E à medida que ele lembra da soberania de Deus, olha o versículo 8: concede-me, Senhor, o seu amor leal. E eis aqui um ponto doutrinário muito importante. Se você olhar só para a soberania de Deus, talvez você olhe como um carrasco, dizendo: o Senhor só me envia coisa ruim. Esse não é o único movimento que temos que fazer ao olhar para a soberania. Logo que ele olha para a soberania, o que é que ele faz? Ele lembra do amor do Senhor. Que Deus é um Deus amoroso. E que mesmo não entendendo situações que passam com a nossa vida, precisamos confiar que Ele nos ama. Esse homem, mesmo passando por todas essas perturbações, entendendo que Deus faz isso, ele sabe que o amor de Deus está com ele. E deixe-me te fazer um parênteses aqui. Talvez você diga: Anderson, eu não acho que Deus me ama. Eu não acho que Deus me ama. E o que esse salmista faz, no versículo 7, olha de novo, ele diz que todas as tuas ondas, não é isso? Ele está falando de uma maneira exagerada, irmãos. Porque toda vez que você duvidar do amor de Deus, lembre-se disso. Não foram todas as ondas que caíram na cabeça desse homem. Não foram. Porque as piores e mais pesadas, Deus derrubou sobre o seu Filho Jesus.
as mais pesadas foram sobre o seu Filho Jesus. Então toda vez que você duvidar do amor do Senhor, olhe para Cristo Jesus, se entregando pelo seu povo, e Isaías vai dizer que Deus se agradou em moer o seu Filho. Todas as vezes que você duvidar, se Deus te ama, eu repito, lembre-se do sacrifício de Cristo. Lembre-se de Cristo sendo crucificado por causa do meu e do seu pecado. E talvez o seu coração vai se alegrar tendo convicção de que Deus te ama. Tendo convicção. Pois bem, esse é o segundo ponto. O salmista, diante da perturbação, quer não estar com o povo de Deus, quer ter pessoas à sua volta perguntando onde está o seu Deus. Ele prega para si. E à medida que ele prega para si, ele se lembra de Deus, da sua soberania e do seu amor. E aqui eu tenho duas aplicações para fazer. Lembre-se que o salmista está impedido de estar com o povo de Deus. E isso perturba o seu coração. Se você olhar para o texto, ele está orando. Ele está falando com Deus. Mas ele precisa do povo de Deus. Por isso, eu preciso te fazer algumas perguntas. E o meu desejo é que o Senhor sonde o teu coração. Primeira, é importante para você se reunir com o povo de Deus hoje, no domingo do Senhor, ou esse dia não passa de um dia comum, como qualquer outro, ou você simplesmente está acompanhando alguém para ver. Você deixa de participar do culto por qualquer outra atividade, ou você dá a suma importância que é se reunir com o povo de Deus. Pense um pouco sobre isso. Qual a importância que você dá para a reunião do povo de Deus? Porque lembre-se, esse homem está perturbado porque ele não podia estar. Eu quero te fazer algumas afirmações. O culto público, meus irmãos, a reunião do povo de Deus é o meio de graça que Deus deixou para ajudar o seu povo em meio à perturbação. Porque eu sei que há momentos na vida da perturbação que você não vai conseguir orar, como vimos, que você não vai conseguir ler a Bíblia, mas escute, é aqui que você vai ouvir orações acerca de Deus, é aqui que você vai ver seus irmãos cantando, é aqui que você vai ver a palavra de Deus sendo pregada, é aqui que o Senhor vai alimentar e dar força ao seu povo, em meio às perturbações. Por isso que o culto é um meio de graça dado por Deus. E eu sei, que Deus está com você na sua casa, que Deus está com você no seu quarto, mas existe algo especial, meus irmãos, quando o povo de Deus se reúne. Há um cuidado do Senhor, um olhar de Deus para o seu povo, como vimos no texto de Hebreus. Deus olha de maneira graciosa. Muitas pessoas, em momento de perturbação, fazem um movimento contrário, se afastam da igreja. Deixe-me te dizer, o movimento que o salmista ensina, o desejo que tem perturbado a sua alma, é o contrário de se afastar. Ele queria estar com o povo de Deus. Essa é a primeira aplicação que eu faço para você. Em momentos de perturbação, corra para cá. Participe com o povo do Senhor. Eu sei que aqui alguns estão lidando com tantas, mas é aqui o lugar de chorar também, de se alegrar, de ouvir a palavra do Senhor. Por fim, eu oro e peço a Deus que você enxergue a importância do culto. Eu oro para que você contemple Cristo no meio do seu povo, quando os louvores são cantados. Eu oro para que você tenha desejo de estar com o povo de Deus. E peço ao Senhor que Ele abra os seus olhos, para que você não venha trocar o culto por coisas fúteis da vida. Por coisas fúteis da vida.
Talvez você está nos visitando hoje. Eu encorajo você, volte se você tem a sua igreja. Participe dela. Esteja presente nela. Se você é parte dessa igreja, desfrute desse dia. Participe desse dia. E talvez você que me escuta, você ainda nem teme ao Senhor. E eu sei que para você esse sentimento não faz parte. Eu digo para você também, essa alegria de estar reunido pertence ao povo de Deus. Por isso há lugar para você também aqui. Há lugar para você. Lembre-se que o salmista está perturbado porque ele não poderia estar com o povo de Deus. Essa é a primeira aplicação. Mas à medida que ele não pode, ele está perturbado, ele prega para si mesmo. E eu sei que talvez você diga: Anderson, eu vi o que ele fez, mas eu não sei fazer isso. Eu não consigo pregar para mim mesmo. Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar em frente ao espelho pregando para mim? Eu quero te mostrar um caminho. O texto de Romanos 8, por exemplo, do 31 ao 39, vai aparecer ali, você pode acompanhar. Talvez você se pergunte assim: será que amanhã o Senhor irá prover para mim? Será que ano que vem vai entrar uma crise financeira e eu irei ficar sem suprimento? Talvez isso sonde o seu coração e te roube a paz. Irmãos, lembre do versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? E talvez você precise arrancar esse versículo, colar na sua geladeira, no seu espelho, e por onde você passar na sua casa dizer: Deus, o meu coração pensa outra coisa, mas a tua palavra fala essa verdade. Isso é pregar para um coração que sofre com isso. Talvez, como eu falei, o diabo te atente falando que você é um pecador, e que ele te acuse. Olhe lá, meus irmãos, o versículo 34. Quem os condenará? Quem? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quantas vezes precisamos pregar isso para nós? Quando Satanás vem nos acusando de que por meio de Cristo somos justificados. Ou como eu falei já, talvez Cristo não me ama. Olha o versículo 36 que diz: como está escrito, por amor de ti enfrentamos morte todos os dias, somos considerados como ovelhas, destinados ao matadouro. E o versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E Paulo encerra: pois estou convencido de que nem a morte agora, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, escute isso, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que o salmista está nos mostrando é que você precisa ter a palavra de Deus aberta, que você precisa ler ela, e à medida que o seu coração duvide das verdades de Deus, você pregue para si. Isso aqui é só um exemplo, mas as Escrituras estão recheadas da verdade de Deus, da verdade de Deus. Pois bem, esse foi o segundo ponto. O salmista, ele prega para si. E agora vamos para o terceiro e último ponto. O salmista persevera na pregação. Geralmente acostumamos falar que devemos perseverar em oração, mas aqui o salmista ele faz diferente. Se você olhar comigo, o versículo 9 diz assim: direi a Deus, minha rocha. Agora olhe para cá. Esse salmo termina de uma maneira que talvez não gostaríamos que terminasse. Talvez você pense, diante de tudo que o salmista fez diante de Deus agora, e com essa afirmação: direi do meu Deus a minha rocha, ele vai romper em louvores ao Senhor, ele vai cantar sobre o seu Deus, porque agora a sua alma está livre de tudo isso. Mas não é isso que acontece, irmão. Não é isso que acontece. Olha o versículo 9, ele continua: porque te esqueceste de mim, ó Deus,
porque eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Percebe? Não é uma canção de alegria que está em seus lábios. E isso aqui nos aproxima mais ainda do texto. Porque quantas vezes oramos e as perturbações continuam. Quantas vezes pregamos para nós, lembramos das verdades bíblicas, mas as perturbações continuam. E aqui com esse salmista não é diferente. Elas estão lá e agora parece que piora. Ele tem um sentimento de que Deus se esqueceu dele. De que Deus se esqueceu dele. De que o Senhor foi embora. De que o Senhor não está olhando. Ele continua no mesmo lugar da perturbação. A situação no lado de fora não mudou nada. E é bem possível que do lado de dentro tenha se agravado ainda mais. Os inimigos continuam fazendo a mesma pergunta. Seu coração continua dizendo coisas horríveis acerca dele com Deus. Seja sincero, você nunca pensou que Deus se esqueceu de você? Você nunca pensou isso? Diante das perturbações, a Bíblia ela não é um conto de fadas, meus irmãos. Ela mostra a realidade da vida. É por isso que esse terceiro ponto iremos ver que os problemas continuam, as perturbações continuam, o final não é tão feliz. Mas olha o versículo 11. Ele começa a falar de novo para si. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele persevera na pregação. E eu e você precisamos aprender isso. Eu não sei se as perturbações irão durar meses, ou anos, ou a vida toda. Enquanto eu li esse salmo, um comentarista muito famoso, Charles Spurgeon, ele comenta da sua luta, o príncipe dos pregadores. E boa parte da sua vida ele teve que lidar com a depressão, até os fins dos seus dias. Ele lutou com ela. Quantos de nós irão lidar com as perturbações a vida toda? A vida toda. Então o que o salmista está nos ensinando é que persevere, meu irmão. Não descanse da batalha. E ainda eu sei que às vezes a gente sabe aqui. Eu sei que aqui está dizendo que Deus me ama, mas aqui não sentimos. Persevere pregando para si mesmo. Lendo a palavra do Senhor e falando para você mesmo as verdades bíblicas. E como eu falei, isso pode durar a vida toda. A vida toda. Por isso lute, persevere. Tenha apreço e valorize a palavra de Deus. Porque é por meio dela que você vai pregar para si. E talvez você diz, mas ele fazia isso mesmo? Como? Olha o versículo 8. O versículo 8, lá em cima, ele diz assim: Senhor, concede-me o seu fiel amor de dia, porque de noite está comigo a sua canção. Sabe o que ele está fazendo? Ele está disciplinando a sua alma. Ele está dizendo assim: de dia eu vou lembrar do texto do Senhor, das tuas verdades, de noite eu vou cantar sobre isso. Eu estou sentindo outra coisa, mas eu vou lembrar das verdades do Senhor. É isso que ele está fazendo. Lembra do Salmo 1? Meditar na palavra do Senhor de dia, de noite, e tantas outras instruções. Façam isso, vez após vez. É isso que ele está fazendo, perseverando na pregação para si, disciplinando a sua alma, dizendo: se coloque no lugar, porque essa é a verdade do Senhor. Essa é a verdade do Senhor. Irmãos, nós lidamos com perturbações, mas também lidamos com pessoas que passam por perturbação. No versículo 9, o sentimento do salmista é que Deus se esqueceu dele. E dentro disso, dessa perseverança na pregação,
de que as coisas, ele está perseverando nisso. Eu quero fazer uma aplicação aqui. Porque talvez você pense, Anderson, eu não estou lidando agora. E graças a Deus. Mas está cheio de pessoas à sua volta que está lidando. E talvez elas tenham essa mesma inquietação aqui. Deus me abandonou. O Senhor não olha para mim. Eu quero te dar um conselho. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Tenha paciência com essas pessoas. Porque você vê que há espaço para indagações da alma. O que eu quero te encorajar é que continue fazendo o que o salmista faz, pregando para essas pessoas. Mas não tenha pressa. Não tenha pressa. Persevere. Persevere orando por essas pessoas. Falando do Evangelho para essas pessoas. Porque talvez você pense, tem tanto tempo já. Pode durar a vida toda. Persevere. Bom, esses foram os 3 passos, ou movimentos, caminhos, que o salmista nos mostra em tempos de perturbações. Devemos ter, primeiro, buscar a Deus. Segundo, pregar para si. E terceiro, perseverar na pregação. E talvez uma dúvida sua seja a mesma dúvida que o salmista tem. Acho que vocês perceberam, eu não expliquei o versículo 2. E foi de propósito. Olha lá o versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O finalzinho dele. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Olha a pergunta dele. Irmãos, muito tempo depois, o autor de Hebreus responde essa pergunta. Quando ele poderia estar diante do seu Deus? Quando ele poderia ter esse livre acesso a Deus? Hebreus, o texto vai ser projetado ali, 4, do versículo 15 e o versículo 16 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim, que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O autor diz, agora sim sendo, cheguemos, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O autor de Hebreus responde a esse homem, dizendo, chegou o tempo. A sua dúvida era quando você estaria diante de Deus. E o texto de Hebreus nos ensina que por meio de Cristo Jesus, à medida que pregamos para nós, que buscamos ao Senhor, isso é feito diante do trono da graça, mas por causa de Cristo Jesus. As nossas palavras, elas não são jogadas aos ventos. A certeza que temos é que Cristo está intercedendo por nós. E que no tempo oportuno, o Senhor irá nos dar auxílio, seja para passar a vida enfrentando isso, ou resolver as perturbações. Imagine, esse homem, ele não teve essa resposta. Porque foi muito tempo depois que Hebreus foi escrito. Hoje nós sabemos disso. Hoje nós temos essa resposta. Um homem tão perturbado, e que em certo momento ele diz, quando eu estarei diante de Deus? Eu digo para você hoje, meu irmão, diante das perturbações do coração, se você orar ao Senhor, você está diante de Deus, por meio de Cristo. O Senhor está com os ouvidos atentos. Quando você está buscando ao Senhor sem vontade, Deus está vendo. Quando as perturbações não vão embora e você precisa perseverar, o Senhor está com você. O Senhor está com você. É assim que esse salmo nos ensina a lidar com as perturbações. Que busquemos a Deus, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote.
que preguemos para nós mesmos, porque Cristo está conosco nos momentos difíceis, e que Cristo nos ajude a perseverar na pregação em dias turbulentos, quando esses dias insistirem em permanecer em nossas vidas.